olhando essa trajetória de como tudo começou, como é que você se sente hoje? Hoje eu me sinto seguro no seguinte sentido. São muitas dicas, né? Digamos que tem 40 dicas interessantes. Eu citei apenas umas 2 ou 3. Uma delas que é básica, que até muitos consultores falam até nas rádios, mas que as pessoas não seguem. Todo mundo fala, isso é óbvio, mas você faz. Então, verdade. Mas repara uma coisa, Ângela, eu já percebi, ainda mais fazendo consultoria, vendo as entranhas das outras empresas, as empresas que dão certo fazem 90% das coisas parecidas. As que dão errado são histórias terríveis, tristes, e cada uma é triste do seu jeito. Uma coisa que eu vou dizer agora, que a maioria deve saber, mas muitos não fazem. Tenha uma reserva de segurança de pelo menos 6 meses do seu custo fixo. Isso quer dizer o quê? Vamos supor que eu fique 6 meses sem nenhum aluno, sem nenhuma tradução simultânea, sem nenhuma tradução escrita, sem nada. Eu vou quebrar no 7º mês. Mas, na realidade, se eu ficar 6 meses com 0 alunos, isso é uma coisa hipotética, que não existe. Existe uma queda de 90%, 50%, 40%, mas não de 0. Então, um custo fixo de 6 meses de reserva, ele acaba, na prática, me dando uma blindagem de quase 1 ano. Porque seriam 6 meses se eu tivesse 0 de receita. Ela pode cair muito, mas não 0. Então, depois de muitos anos de experiência, você com 1 ano de tempo para pensar, eu só vou passar a dever o banco depois que os 6 meses que cobrem 1 ano terminarem. Você já teve oportunidade de alugar um lugar menor, ou de se mudar, ou de criar uma estratégia diferente, ou, na pior das hipóteses, fechar e não quebrar. Isso. Porque existe uma diferença, fechar e quebrar. Fechar pode ser uma opção sua. Paga as pessoas todas em dia, direitinho, não devo nada a ninguém, tira o meu capital e fecha o negócio. Agora, quem não tem o custo, uma reserva, vai ser mordido como fosse um vampiro mesmo por quem? Pelos bancos. Essa que é a verdade. Eu sei que o banco não põe uma arma na cabeça obrigando ninguém a pegar um empréstimo. Mas existe uma coisa que eu considero errado, grave. Nem todas as pessoas falam disso com contundência, mas eu falo disso sem medo. Eu considero até algo grave que deve ser dito. Por exemplo, o PROCON, ele tem pontos importantes que a minha empresa tem que seguir. Tem lá no meu quadro de avisos, enfim, as normas. O restaurante também tem, todos também têm. Agora, você colocar um restaurante de luxo, uma atriz linda, ele está induzindo você a usar o cheque especial, a usar o empréstimo, para ir no restaurante de luxo. Então, isso eu considero que é uma coisa grave. Na realidade, o que a gente aprende quando é criancinha, que o empréstimo pode ser feito sim, mas em caso de doença na família, em caso de uma goteira na sua casa, em situações extremas, e não por supérfluo. Então, quando eu digo bancos no sentido de o vampiro mordendo, é porque existe uma propaganda, com cigarros já acabaram com isso, não tem mais. Mas os bancos eles fazem propaganda do empréstimo por supérfluo. Então a educação financeira tem que começar lá na infância. Isso é muito importante. Isso é muito importante mesmo. A formação de uma mentalidade mesmo, né? Exatamente. Que vai te conduzir para o resto da vida. E olha só, Roberto, que outras coisas eu possa não ter falado, mas que você considera importante para esses nossos jovens empreendedores, para estimulá-los realmente, que às vezes muitas ideias estão aí fervilhando e dar o primeiro passo a gente sabe que é um pouco difícil, né? As pessoas temem efetivamente, né? Uhum. Perfeito. Interessante falar dar primeiro passo. Uma palavra que está muito na moda também é atitude, sou arrojado. Todo mundo quer dizer que tem atitude, que é arrojado. Ser conservador não é legal. O legal é ter atitude, ser arrojado. Mas não confundir ter atitude com ser responsável. Então, o mais importante de tudo, tem muitas coisas importantes, mas no meu modo de ver, o mais importante de tudo, eu falo isso no livro também, é um bom planejamento estratégico. Você pode trabalhar 15 horas por dia, trabalhar resfriado, trabalhar doente, dar a sua alma. Se o trilho estiver errado, não adianta. E o outro, de repente, trabalhou 7 horas por dia, 6 horas, com um planejamento estratégico bem feito e vai ter o sucesso. Vou fazer uma metáfora, uma analogia. Imagina um cano. Uma pessoa que tem um talento, digamos, é difícil você botar um talento em percentual, mas tem nota 10. A energia entrou no cano. Só que é uma pessoa que não tem foco. Planejamento estratégico, vamos deixar quietinho, daqui a pouco eu vou voltar para lá, tá? Vamos falar agora de foco. A energia ela entra 10, mas tem muitos furos no cano. Vaza energia, sai 3. Às vezes uma outra pessoa, de repente, que é mais limitada, mas que é focada, tem foco.
a energia entra 7. Sem furo nenhum, vai sair o 7. Ele não entende, mas nossa, como ele tem resultado melhor do que o meu? Se eu sei que eu conheço mais do que ele, eu tenho conhecimento mais profundo, é porque eu não tenho foco. Então, um planejamento estratégico bem feito, uma vez que você estipula esse planejamento estratégico, você deve ter foco para realmente cumpri-lo. Porque o papel aceita tudo, né? Você coloca lá as coisas maravilhosas e depois não tem foco para cumprir. A base do meu planejamento estratégico é a credibilidade. Credibilidade vale mais do que dinheiro. Então, para você ter uma ideia, em 17 anos, nós jamais atrasamos um dia os nossos professores. Parabéns. Desde o começo, quando disse de vender o aparelho de som, vender o carro quando era mais novo, um dia. Isso não é vantagem nenhuma, isso é obrigação. Mas acaba nos dias de hoje se tornando diferencial. É claro. Por isso que as pessoas gostam de trabalhar conosco. Okay. Que bom, eu vou pedir para que você agora forneça aos nossos alunos o seu endereço, suas dicas para que eles possam saber mais sobre você. E agradecer essa oportunidade, a sua disponibilidade de estar aqui conosco, mas eu tenho certeza que eles vão querer saber mais. E eles vão querer salvar-se, sem dúvida. Perfeito, Ângela. O nome do meu livro é Salve-se Quem Souber. Esse livro ele pode ser comprado através da Livraria da Travessa. O site é www.travessa.com.br. Pode ser comprado também pelo site www.cia do Lar, ou seja, www.ciadolar.com.br, ou diretamente comigo, pelo meu site. Eu gostaria que vocês conhecessem o site da minha empresa, que é www.brasilis.com.br. Quem quiser trocar ideias comigo sobre gestão de empresas, gestão de negócios, eu teria o maior prazer em responder os e-mails e trocar ideias. O meu e-mail pessoal é roberto@brasilis.com.br. O meu livro ele tem um depoimento atrás que eu tenho muito orgulho, eu gostaria de finalizar, eu sei que o tempo é curto, do Rudy Werner, que é dono da maior rede de cabeleireiros do Rio de Janeiro. Inclusive já foi até capa da revista Veja Rio. Ele diz o seguinte, aqui na contracapa do livro: recomendo, acredito que este livro possa ser um diferencial para o sucesso na administração de um futuro negócio. De rápido entendimento e bastante enriquecedor, é uma leitura obrigatória para atuais e novos empresários. O Rudy Werner aqui assinando a contracapa, recomendando o meu livro Salve-se Quem Souber. Nessa área de gestão, existe hoje em dia muita autoajuda, o que é válido. Você se ama, você consegue, você merece, mas não se pode administrar uma empresa só com autoajuda. Então aqui eu fiz uma espinha dorsal do que é necessário. Técnica de entrevista e seleção, matemática financeira, contabilidade, como fazer um bom anúncio, marketing pessoal, etc. Quem quiser comprar o livro vai ficar realmente muito feliz, porque a base para qualquer tipo de negócio está aqui, nesse material. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com você. Prazer, Ângela. Obrigada. Tudo de bom. Foi uma grande alegria. Obrigada.